Thales Roberto da Silva. É um cantor, compositor e músico. Nasceu em 8 de novembro de 1977 em Passos, no interior de Minas Gerais. Ele já foi indicado ao Grammy Latino e venceu o Troféu Promessas em várias categorias. Casado com Daniela Campos e pai de 3 filhos, atualmente mora no Texas, Estados Unidos, onde também são membro da igreja Lakewood Church. Cara, você vai curtir muito esse papo aberto e profundo que eu tive com o Thales. Vamos embora para esse podcast. Meu amigo Thales Roberto, e aí, como é que você tá, meu amigo? Cara, feliz de falar com você. Você sabe, eu me lembro, cara, a primeira vez eu tava num congresso do seu pai, e aí ele falou assim, meu filho vai falar algumas coisas aqui e tal, sobre um projeto, e aí falou do Dizscope, e aí você subiu, e eu vi aquele menino ali com uma pegada, uma sede de fazer algo novo, diferente, e aquilo me chamou a atenção. E eu fico feliz de ver a proporção que isso tomou, como você tem sido uma influência para essa geração. Para mim é uma honra, cara, estar aqui no seu programa, no seu espaço, sei a sua relevância, para mim estou muito feliz. Poxa, cara, pra gente aqui é uma honra muito grande. Falei pra galera, gravar com o Thales hoje aqui, e vai ser muito bom, porque, cara, todo mundo... galera que tá há alguns anos aí, né, na igreja e tal, tem uma história com as suas músicas, com a sua caminhada, né? Cara, foi muito marcante. Eu falo pra você assim, eu acho que aquele DVD do palco redondo, né? Do palco redondo. Foi em Minas, né? Minas Gerais. BH, foi, né? Foi gravado em Belo Horizonte. Isso. Falei, cara, acho que aquele DVD foi o DVD que eu mais assisti na minha vida, né? Uau! Você tem quantos anos, Douglas? Eu tenho 32. Cara, aquele DVD, ele abriu tantas portas pra mim no mundo, cara, que não foi pretensioso, não foi tipo, vamos projetar um DVD que vai explodir. Deus... É um mistério, né? Quando eu assisto, eu falo, nossa, mas como que isso aconteceu? Uma loucura, Deus é fiel e o jeito que ele faz... Quando você acha que vai bombar, não bomba. Quando você acha que não vai dar nada, Deus faz. É isso que é maravilhoso, né, cara? É isso que é maravilhoso. Eu queria te perguntar, você tá morando aonde? Cara, inclusive, a sua pergunta tem a ver com o DVD, né? Hoje eu estou como um dos pastores aqui da Lakewood Church, do pastor Joe Austin. Para as pessoas que não conhecem, é a maior igreja evangélica dos Estados Unidos, e eu estou como líder de louvor no Ministério Espanhol, junto com a Ingrid Rosário e outros irmãos. E, cara, tive a honra de ser chamado para compor o corpo pastoral da igreja. Então, e por causa do DVD, cara. Foi mesmo? O DVD que chegou na mão do pastor e o pastor assistiu. E é por isso que eu tô aqui, por causa daquele DVD. Eu achei legal você falar do DVD primeiro, despretensiosamente é por causa do DVD. Quando ele viu aquilo, aquele movimento do Espírito, ele me convidou uma vez para cantar, segunda vez para cantar, terceira vez para cantar e pregar, a quarta vez para pregar, e depois foi convidando tanto que eu falei, é melhor ficar aqui. Melhor mudar. Mas qual cidade? Em Houston, no Texas. Em Houston, legal. Muito bom. Quanto tempo faz vocês estão aí? Eu estou aqui há fazer 2 anos agora. Nós viemos como... não viemos pela igreja, nem convidados pela igreja, nem nada disso. Nós viemos para servir. Era um tempo que eu entendia que Deus estava me chamando para servir. E eu cheguei na igreja e comecei a servir onde precisasse, cantando às vezes esporadicamente, num culto ou outro, fazendo uma apresentação, até que Deus foi fazendo a obra e tudo, e recentemente assumi a liderança e junto com alguns irmãos aqui da equipe de louvor da igreja. E assim, um desafio, é muito louco você chegar aqui, né, poxa, é espanhol e inglês, todas as reuniões são em inglês, é uma igreja de americanos, então minha esposa
fala inglês fluente, eu cheguei aqui sem falar nada e na marra eu tive que me pegando o jeito. Quando eu tava pegando o jeito, colocaram uma máscara na boca do povo que não deixava... Porque eu falei pra Dani assim, falei, amor, o negócio é fácil, não é que quando você olha pra boca da pessoa, ela falando, dá pra entender. Aí puseram a máscara, como se Deus estivesse falando, agora você vai ver. Agora eu vou afinar seu ouvido. Agora eu vou afinar o seu ouvido. E pra mim tem sido um desafio, cara, algo muito maravilhoso e de estudar, né, Douglas? Você acha, às vezes, você conquistou um país e você acha que aquele país é tudo. E aí Deus te leva para uma outra jurisdição e te mostra que, cara, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você aprende, mais Deus te dá. O limite para Deus agir na nossa vida é o que a gente sabe e o que a gente alcança, porque ele não tem limite, né? Então aqui eu tenho aprendido a me estirar, a estar cada vez melhor e avançar, e Deus tem feito coisas extraordinárias aqui. Que legal, isso é muito bom. E eu acho que também é muito bom esse tempo, porque quando você muda de país, assim, né, principalmente essa região que vocês estão, você vai ali para um anonimato, né? Você está em outra nação. Nenhum americano te conhece, nenhum americano vai te parar, nada. E aí você tem essa oportunidade de viver família de forma muito mais intensa, né? De viver os filhos de forma muito mais intensa. Como é que tá sendo isso? Sabe uma coisa que foi muito legal pra mim? Douglas, a gente, nesse programa, pela relação que eu tenho com seu pai e com você, já estive na sua casa, já tomei banho na sua casa, já fiquei... Cara, sabe o que me fez... sabe o que Deus me falou? A mensagem que Deus me falou sem falar? A mensagem mais forte para mim foi: nenhum ser humano nasceu para receber louvor e ser idolatrado. Nós nascemos para dar louvor a alguém. E se você quiser matar alguém, cara, quer matar alguém, dê louvor a ele. Adore a pessoa, porque aquilo ali é uma enfermidade, porque é como se você estivesse dando a casa de alguém para alguém. O louvor, o que Deus me ensinou aqui é o seguinte: o louvor pertence a uma pessoa. E se aquilo, de alguma maneira, cara, eu sempre tive o coração em santidade e de entregar louvor para Deus. Mas, como Paulo fala, né, não ignore os ardis, cara. Não ignore a maneira que o diabo faz as coisas, porque quando você recebe o louvor das pessoas, aquele lance de Saul e Davi, né? Davi começou a lutar ali, cara. Davi não era nada e Saul era o rei. Mas as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi matou 10. Quando elas falaram 10, cara, entrou um negócio no coração dele que ele não conseguia enxergar mais que ele era rei, entende? Ele perdeu a verdade dele pelo canto das mulheres, pelo canto das pessoas. Então, o que eu aprendi aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, a questão de servir, de estar disposto. Eu vou pro supermercado aqui de pijama, cara. Eu levanto de manhã, eu vou comprar as coisas para tomar o café, né? Ô pai, vamos antes dos meninos ir pra escola, eu quero comer ovo caipira. Aí eu vou lá e a minha esposa achou um lugar que tem ovo caipira. A gente vai lá, eu vou de pijama pro mercado, eu compro as coisas. Cara, ninguém nem me olha, eu sou um pretinho a mais na face da terra. E isso faz um bem danado, cara. É impressionante. Nós nascemos pra isso, cara. Pra essa vida simples. Né? Cara. Cara, você talvez teve um dos ministérios, né? Barra carreira, né? Mais meteórica, que teve, né? Tipo assim, foi uma coisa... Eu não sei, uma impressão de alguém vendo de fora, né? Foi muito rápido, né? O crescimento, né? Apesar de, lógico, você ter uma história e muitas coisas que aconteceram na sua vida antes disso, eu quero até te perguntar algumas coisas disso, mas foi muito rápido, assim. Como é que foi lidar com tudo isso? Mas eu quero saber até no nível família, no nível... Quando o cara tava no ápice, assim, no sentido de viajar e tudo, e os eventos, tudo acontecendo. Cara, é muito legal essa pergunta que você fez, porque assim, por exemplo, quem é o Thales Roberto? Thales Roberto é um cara que eu sou
o caçula de 5 irmãos, de uma família de gente muito humilde. Minha mãe usava chinelo de 2 cores, cara, uma havaiana amarelo e o outro azul. E quando gastava um lado, virava o outro. E quando arrebentava, punha um grampo de cabelo embaixo para poder durar mais. E meu pai, cara, a vida inteira servindo a Deus, nunca se importou com dinheiro. Meu pai tinha um carro marrom, que uma porta era branca, porque ele foi no ferro velho e conseguiu comprar uma porta branca, porque a outra alguém tinha batido e não tinha mais porta, porque o carro era velho. Eu e os meus irmãos, cara, a gente comia comida vencida do supermercado. Os supermercados, até uma dica aí para quem às vezes... os supermercados, quando as mercadorias estão para vencer ou quando vencem, eles tiram aquilo e levam para um depósito que fica atrás do mercado. E tem um prazo que a empresa que levou vende aquilo falando que vai vender tudo. E se não vender tudo, ela recolhe. Tem um prazo de alguns dias que o mercado deixa lá na parte de trás. E eles avisam algumas pessoas que precisam. Por exemplo, morango que tem um monte de machucado, deixa lá atrás. Várias caixas, centenas. Danone que vai vencer em 2 dias. Mamão ferido. Tudo que vencia, cara, a gente comia isso. Eu não me lembro de comer morango na minha casa, o morango, a fruta. Minha mãe pegava aquelas frutas podres e tirava o preto e batia o resto. Então a gente comia morango de colher, a polpa, com um pouquinho de podre, com um pouquinho de... E era muito... Eu tomava sorvete do lixo, cara. Eu já tomei sorvete do lixo. Eu saí desse lugar como novo convertido. Tipo, eu saí da casa do meu pai, humilde, fui pro Jota Quest, me converti, então como novo convertido, cara, com menos de 2 anos de convertido, eu saí desse lugar para ser o artista mais relevante do país, do gospel e do secular, de números. Cara, e assim, depois de muitas orações e muitos amigos e, cara, conversar com gente inteligente e ser tratado pelo Espírito Santo, ninguém nasce preparado para sair do barro e ir para um avião particular. Ninguém, cara. Eu tive o meu avião, né? O meu avião particular. Eu viajava, fazia turnê no Brasil, os shows, gospel, tudo no meu avião particular. Eu tinha o meu piloto que morava no meu prédio, ganhando milhões por mês, fazendo 5 shows num dia, 45 eventos em 15 dias, sendo 3 por dia. 20 e tantos eventos por mês, cara. Em Minas a gente fala um negócio que é o seguinte: deu teto preto. Na época eu não entendia. Na época eu não entendia de jeito nenhum. Eu achava que as pessoas tinham sido cruéis comigo. Mas algumas semanas atrás de eu falar tudo que eu falei, as declarações, e engraçado que eu só fui assistir os vídeos que eu falei 2 anos depois. É mesmo? Eu não conseguia assistir porque eu achava que era injustiça das pessoas e eu não acreditava que eu tinha falado o que eu tinha falado. Eu achava que as pessoas tinham aumentado. E quando eu vi, cara, foi um filme. A minha esposa, algumas semanas antes, ela falou assim: para. Sério? Para. Cara, eu comecei em umas paradas, por exemplo, a menina que fazia as minhas roupas, uma costureira do Carmo do Rio Claro, que ela desenhava roupas para o Leonardo DiCaprio, para Gisele. Ela me contava essa história, a Aline, e ela fazia, eu fazia as minhas roupas baseadas nos jogos de videogame, então, eu queria que a molecada se identificasse. Então tinha um jogo que chamava The Order 1980, e eu pedi pra ela fazer a roupa do personagem principal, e ela fazia na mão. A intenção era pura, cara, eu queria atrair, era estratégia, mas é tipo você querer correr em cima da piscina, entende? Entendi. Ninguém nasceu pra isso. E aí, eu sou por ser um cara muito simples e muito familiar, a minha esposa, eu me lembro também que ela chamou o meu empresário, Doninha, que é meu amigo, inclusive agora a gente tá voltando a trabalhar junto, e ela falou: Doninha, tira ele da estrada, tira ele, é muita pressão, cara. E vou terminar essa parte com uma história. A Dani, minha esposa, quando ela foi um dia, eu lembro direitinho, era Dia das Mães,
eu tava fazendo aquele tanto de eventos, cara. Eu dormia, tipo... Tinha dia que eu acordava num hotel e eu não sabia qual hotel que era. Eu não sabia onde era a recepção, de tanto sucesso, de tanta loucura. Programa de televisão, Globo... Cara, era uma loucura. E aí eu vi, cara, não faz muito tempo, depois que eu tive coragem de ver, um vídeo que eu estou desejando Feliz Dia das Mães para minha esposa, de longe, da estrada. Uau. Cara, no vídeo, eu estava saindo de um evento, passando a madrugada e indo para outro evento. Mas vindo de vários eventos. Quando eu vi o vídeo, parece... Um dia a gente vai ter a oportunidade, eu vou te mostrar o vídeo. Parece que eu tinha tomado umas 5 garrafas de vinho e cheirado, cara. Eu tô assim, ó, tipo assim... Amor, Feliz Dia das Mães, porque... Mas eu não via, porque, cara, a pressão de Abraão, sabe aquele de Sarai falando pra ele, Deus prometeu, falou que ia fazer, deita com a minha serva, me dá um filho, eu sou estéril, enxerga. Ele é o pai da fé, mas, cara, chegou no momento que ele falou, quer saber? Onde está essa escrava? Eu vou deitar. E eu acho que depois de todo esse tratamento, eu passei por um processo, cara. Eu só estou voltando a falar agora e a lançar as músicas e retomar tudo, porque Deus, de alguma maneira, me levou a um processo, tipo assim, Jeremias, desce aqui, que eu vou te mostrar como é que eu faço. Você quer ser usado? Quero. Então eu vou tratar com você. E eu, cara, me submeti ao processo e foi lindo, cara, viver isso, ficar em silêncio. Fazem quantos anos? E ser ministrado pelo Espírito Santo. Fazem quantos anos que aconteceu isso? 2015. 2015. Sabe anos. Quando as pessoas me perguntam assim, por que você falou aquelas coisas no auge? Eu não precisava falar. Cara, com muita humildade eu falo isso. Eu não precisava mais trabalhar. Eu não precisava mais de dinheiro. Eu não precisava mais fazer show. Eu não precisava mais de nada. Você falou isso porque você não precisava mais? Não. Eu falei isso, cara, porque aquele jogador de futebol lá, o Adriano, que saiu lá da Itália e foi morar na favela de novo, sabe? Você lembra dessa história? Lembro. Uhum. Todo mundo fala, pô, mas o cara tá morando na Itália ganhando milhões, por que ele veio pra favela de novo e para de ganhar e tal? Porque você tira a árvore de um lugar e planta ela em outro, tira um cacto do deserto e planta ele no lugar que tem água, ele não aguenta. Então eu tipo assim, inconsciente, consciente, e no meio de toda essa loucura, da pressão do estresse, eu tinha que fazer o homem natural dentro de mim, familiar, humilde, simples, sacrificou o fenômeno. Entende? Passou uma rasteira nele, né? Cara, é tipo assim, o que é mais importante pra você? Então, por exemplo, longe de mim, eu nunca pensei em suicídio depois que eu me converti, mas hoje eu entendo uma pessoa que suicida, por que ela suicida. Eu entendo completamente. Por que você suicidou? A pessoa não tá aqui pra responder, mas... por que a pessoa se suicida? Porque ela olha pra ela e fala, isso aqui não sou eu. Como é que resolve? Não tem um caminho. Ela não conhece Cristo, ela não sabe como fazer. Então ela fala assim, eu já achei a saída. Eu vou apagar isso que eu sou, porque eu vou voltar a ser o que eu era. E aí ela se mata pensando que ela vai voltar ao estado original. Que é a mesma história de Adão no Éden, voltar à origem, tudo que Jesus fez para que nós pudéssemos... O primeiro Adão pecou e o segundo Adão veio, e Jesus veio para nos restaurar o estado original, né? Voltar, novos céus, nova terra, famílias sacerdotais que governam o jardim, né? Para onde Deus está nos levando. Eu entendo um cara que suicida, cara, e falando pra gente inteligente, o suicídio ministerial que eu cometi naquele momento salvou meu casamento, minha salvação, meus filhos. Salvou a minha relação com os pastores que acreditavam em mim, porque eu posso olhar nos olhos das pessoas e falar isso, porque eu, tipo assim, nunca traí minha esposa, nunca roubei, assim, né? Eu roubava antes de me converter, mas nunca traí minha esposa, nunca fiz nada de mal. É uma história que todo mundo que olhava falava assim, cara, tem uma incógnita. O
Thales fazer isso. Ele não é assim. Eu nunca fui assim. Eu sempre recebi todo mundo, beijei todo mundo, atendi todo mundo. A minha história, minha construção é uma história de humildade. Mas, cara, eu lancei a música nova agora. No primeiro dia a música explodiu, cara. Ela tomou uma proporção muito grande, porque ela é fruto dos meus processos. E eu falei pro Senhor assim, Senhor, se for para ter um view, mas se for para a pessoa certa, eu quero um view. Eu entendo Davi quando ele ora e fala assim, não me dá mais do que eu posso administrar, porque eu não quero perder o que o Senhor tem para mim. Sim. Então, o processo para alguns é morte, cara, e para outros é ressurreição, entende? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho assim a honra de ter uma galera seguindo a gente que tem um sonho de se envolver com o ministério ou já está envolvida com o ministério, né? E eu queria te perguntar, o que você faria diferente? Ou, talvez essa pergunta, às vezes ela não é tão legal, mas assim, com tudo isso que você viveu, o que você falaria para alguém que está começando a cantar, está começando a pregar, está começando a liderar, quer plantar uma igreja e que vai se envolver com liderança e ministério? O conselho principal que eu dou é o seguinte. Cara, eu sou um cara que eu cheguei no mercado, tipo, a maneira que Deus te usa seduz as pessoas. Eu escrevi uma música recentemente e ela diz assim, eu quero ser uma carta viva de Deus pro mundo, mencionando o apóstolo Paulo, que os homens leiam e se apaixonem por ti. Escreve essa carta do seu jeito. Apaga os meus rascunhos, eu aceito. O seu processo quero me tornar carta viva de Deus. Aí segue. Eu era a morte, ele é a vida. Eu o papel, Cristo a tinta, que mudou a cor da minha história, escreveu com o seu próprio sangue um capítulo novo. Quando eu pensei que era o fim, ele começou uma página nova. E aí ele responde, eu faço de você carta viva, eu vou te enviar para o mundo, que os homens leiam e se apaixonem por mim. Escrevo a sua vida do meu jeito, eu rasgo os seus rascunhos e defeitos. Você é um projeto meu, carta viva de Deus. E Deus segue. Você era a morte, eu sou a vida. Você é o papel, eu a tinta. Tô mudando a cor da sua história, escrevendo com o meu próprio sangue um capítulo novo. Você pensava que era o fim e eu comecei uma página nova. E resumindo essa música, o que o Espírito Santo me comunicou, respondendo a sua pergunta, o que eu faria diferente? Sai de casa, prega uma vez e volta para casa de novo. Porque 2 ou 3 pregações... Cara, sabe o que eu gosto hoje? Eu saio sexta-feira e eu fiz um evento recentemente em El Salvador para 60 mil pessoas no estádio. E aí você sai de lá, cara, eu fui escoltado pela polícia, as pessoas no hotel, aquela loucura. O meu DVD, esse DVD que você falou, a história escrita pelo Dedo de Deus, estourou nos 20 países da América Latina ao mesmo tempo. E eu saindo do estádio, aquela loucura. E aí eu volto para casa no sábado, e quando eu chego em casa e abro a porta, a minha esposa me senta e fala, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo. E outra, toma o seu filho, faz isso, limpa lá fora. E eu olho e falo, glória a Deus. Porque, cara, imagina ficar 25 dias recebendo elogios sem ninguém te falar nada. Meu Deus. Quando você volta para casa e a pessoa te confronta, você fala, peraí, não. Você sabe com quem você tá falando?
Você sabe, pô, você tá louca? Então ela, aquilo que você falou, assistiu o evento, não pode fazer assim, e eu, aleluia. Então assim, volte para casa, volte para os seus, seja pastoreado por alguém que conhece as suas debilidades. Sim. Cuidado com os elogios. Cara, tem um lance que eu aprendi muito louco, eu sempre ouvi a voz do Espírito Santo. Quando eu me converti, foi genuíno, cara. Avassalador. Mas, em primeiro lugar, para mim, voltar para casa e tentar despejar nos meus filhos tudo que eu aprendi. Uau. E não nas pessoas. Hoje eu estava aqui balançando meu filho aqui nesse balancinho que tá atrás de mim. E ele falou assim: pai, você é o melhor pai do mundo. Uau. Sabe o que eu já ouvi do meu filho? Pai, que adianta tudo isso? Não tem felicidade. Você não tem tempo pra gente. Sério? E eu acho que... Você é pai, né, Douglas? Sou, tenho 2. Luísa e Davi. Cara, a pior coisa do mundo pra um pai é quando o filho olha pra você... Cara, e assim... Não adianta você dar um quadriciclo, um triciclo, uma moto. Não adianta o seu filho ser filho de alguém que tem uma aeronave ou qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que seja, que tem um prédio. Cara, por ter crescido num ambiente onde o meu pai... Talvez nós tenhamos comido, entre aspas, lixo. Talvez nos recônditos dos meus sentimentos... Eu tenho criado um lance assim, eu vou fazer para os meus filhos o que meu pai... Sabe essa frase? Aquela velha frase. Eu vou dar para os meus filhos o que meu pai... Cara, e sabe qual que era o pensamento? Hoje eu entendo. Eu vou fazer para os meus filhos o que meu pai fez por mim. Porque nós não conhecíamos o morango normal, comíamos a polpa batida. Mas meu pai ensinou para nós o evangelho. E quando eu estava desviado, 7 anos que eu fiquei perdido, foi o evangelho que me trouxe de volta. Mas as nossas debilidades no espírito, eu vou dar isso pro meu filho, pro meu pai não pôde me dar, e a gente bate no peito, cara. E a única coisa que seu filho quer é conhecer a palavra, que é a verdade. Então, o que você faria diferente? Tudo diferente. Tudo. Eu não iria tantas vezes, eu não iria para todos, eu não mudaria a minha essência para agradar. Eu não vestiria trajes diferentes para estruturas diferentes. Eu não teria discursos diferentes para ser aceito numa estrutura. Porque a popularidade massiva, como eu alcancei, de fazer um post no Facebook e falar com 60 milhões de pessoas nesse mesmo post, num dia, a popularidade, quando você olha a sua popularidade, você vê a dimensão que aquilo toma, inconscientemente você entende que o que você fala influencia no tanto de pessoas que você alcança. Sim. E de maneira inconsciente, quando você olha, você não fala mais o que você tem que falar. Sim. Você fala o que dá views. E às vezes a mensagem que Deus vai te dar poucos views. Eu parei recentemente de fazer um vídeo, eu fazia um vídeo direto. Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. E eu parei. Por que eu parei? Quando eu falo que Deus vai dar alguma coisa pra pessoa, vai restituir, vai fazer, você alcança 1 milhão de pessoas. Quando você fala pra pessoa que ela tem que mudar, você alcança 5 mil pessoas. É muito diferente, cara. Muito 1 milhão diferente. para 5 mil é muito diferente. E Deus começou a me ministrar, cara. As pessoas gostam de compartilhar coisas que, por exemplo, amiga, eu lembrei de você, eu vi esse vídeo aqui, o moço tá falando que vai dar tudo certo. E na verdade, o que Deus tá falando pra pessoa é o seguinte: aperte os cintos, você vai passar por uma prova forte. Sim, sim. Então, não diga pra pessoa que vai dar tudo certo, porque o que Deus está falando o bicho vai pegar pro seu lado. E a pessoa às vezes está em pecado, né? Ela tá toda errada, cara. Ela tá destruindo a vida de outras pessoas. Aquela frase não é para ela, né? Não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Por isso, cara, que você tem que ouvir Deus.
Esses dias eu ouvi uma pessoa famosa ouvindo uma música minha, cantando, e quando eu olhei, eu falei, cara, ele está contextualizando essa mensagem segundo a verdade dele. Você entende? Sim. Ele está usando o que eu cantei para se defender de algo que está errado biblicamente. Meu Deus. E aí, antes de falecer, o Dr. Miles Morrow conversou comigo e ele disse, Thales, você se lembra do que eu preguei na última vez que a gente se encontrou? Aí eu olhei para ele e falei, não. Aí ele falou, eu vou cantar uma canção aqui, vê se você se lembra. Let it be, let it be, let it be, let it be. Vocês lembram dessa canção? Eu falei, lembro. Ele falou, essa canção foi gravada antes de você nascer. E você se lembra. Mas você não se lembra do que eu falei no ano passado. E ele falou assim, o jeito que você canta é mais forte do que o que eu falo. Uhum. E ele falou assim, eu vou te pedir um favor. Eu falei, o quê, doutor? Cante o que eu falo. Muito bom. E aí começou uma desconstrução. Douglas, eu sou tão grato ao Espírito Santo, cara, pelo que ele fez comigo. Senão eu seria um cara assim, tipo, Thales Roberto Fenômeno, 15 anos. Thales Roberto Fenômeno, 20 anos. O maior, 25 anos. 30 anos de sucesso da... E eu acho que Deus olhou pra mim e falou assim, peraí, vou te mostrar como é que eu faço. Desce. Aonde? Desce aqui. Na casa do oleiro. Você quer ser usado? A minha sede, Douglas, de ser usado por Deus, ela é maior do que qualquer amor que eu tenha. Quando eu conheci a Deus, foi tão forte na minha vida que eu fui numa livraria católica, comprei uma Bíblia católica e li a Bíblia. Cara, eu não tinha sido liberto ainda. Eu li a Bíblia tomando uísque e fumando maconha. Eu li tudo. E quando eu terminei de ler a Bíblia, eu já não usava mais droga, já não tomava mais uísque, já não enchia a cara. Foi uma coisa avassaladora, uma paixão. E eu acredito que foi isso que conquistou as pessoas. Uhum. Mas isso, cara, até a paixão pelo Espírito Santo, até as coisas de Deus, se você não tiver cuidado, cara... Bom, Satanás, criado por Deus, ungido por Deus, com um propósito específico, desenhado para um propósito, não conseguiu segurar a onda. Sim. Então hoje eu sou um cara assim, por exemplo, eu tô aqui na igreja, né, na Lakewood, e aí você tem acesso ao mundo daqui. Sim. Ao mundo inteiro. Quando eu desço da plataforma, eu faço questão de descer, e agora mais ainda, por um caminho, tem um caminho secreto que sai por trás o palco da igreja. Quando você está assim em cima, você termina, o palco desce. E aí você desce, e quando eu saio, tem uma sala onde estão todos reunidos. Cara, eu sempre busco uma saída alternativa. E eu vou numa sala onde tem 2 pastoras. Muito humildes, muito simples. E eu fico ali, até que as pessoas saiam. E depois eu vou para minha casa. Fazer uma picanha para os meus filhos, que eu achei um supermercado aqui que faz picanha. E às vezes eu ouço meu filho falar assim, ô pai, já teve melhor, hein? Porque isso faz um bem tão grande. Isso é o que protege o coração, espírito, né? Cara, sabe uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração nessa última temporada, e eu ministrei isso na igreja, é aquela... Duas passagens, né? Aquela em que os discípulos, Jesus chama Pedro, Tiago e João para cima da montanha, e de repente ele transfigura. Aí quem que aparece? Elias e Moisés. Moisés e Elias. Eu brinquei aqui assim, você imagina essa conferência que tá pregando Jesus glorificado, Elias e Moisés. O Pedro fica tão doido que ele fala, é bom estarmos aqui, isso aqui é avivamento, posso fazer 3 tendas pra vocês ficarem aqui? Vamos ficar aqui, gostei disso aqui, vamos morar aqui. De repente, a Bíblia diz assim, ó, ele ainda falava e uma voz do céu diz, ou seja, Deus, o Pai, interrompe ele no meio e fala, você está cometendo o pior erro de todos, Pedro. Ele fala assim, ó, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam a ele. O que Pedro estava fazendo? Pedro estava igualando Elias, Moisés e Jesus.
Pedro tava correndo o perigo de começar a adorar uma experiência. Ele tava querendo eternizar uma experiência, em vez de ter relacionamento com o eterno. Então, eu vejo, Thales, que esse é o perigo. Porque o versículo seguinte é assim: e desceram da montanha. Ele tá falando, Jesus, vamos morar no topo da montanha? Jesus tá falando, não. A experiência no topo da montanha só é válida se muda o estilo de vida lá embaixo da montanha. Aleluia. Se você... Cara, o que rolou no domingo só faz sentido, o que rolou na conferência só faz sentido se você tá lavando louça diferente, se você tá cuidando de filho diferente. Lógico. Entendeu? Lógico. E aí, cara, a gente comete o erro de querer fazer uma tenda e morar na experiência. Lógico. E aí a gente volta pra vida comum. E outra passagem que eu me lembro é do Gadareno. Porque, cara, o cara é endemoniado com uma legião. E aí Jesus aparece, os demônios se dobram nos pés dele, ele expulsa, né? Manda pros porcos e tal. O cara é liberto instantaneamente. Talvez algo muito parecido com vários testemunhos e o testemunho que você conta. E aí o Gadareno fala assim, Jesus, deixa eu ir com você. Vamos contar esse testemunho no mundo inteiro. Ele fala, não, volta para sua casa e para os seus. Porque o seu ministério é tocar sua casa. Você tocar sua casa, você mudou o mundo. E, cara, o que mais protege, você falou, e eu penso muito isso, o que mais protege é minha casa. É a Luísa, é o Davi, é a Valéria. Cara, é muito louco. E a minha família espiritual. Muito louco isso que você tá falando, porque é o seguinte, por exemplo, você perguntou o que você falaria pra alguém que tá começando, principalmente pros pastores, cara, eu vou falar isso aqui sério. Cara, um moleque acabou de chegar. Ah, não, mas você tá falando que Deus se equivocou em te honrar e te fazer estourar? Você tá, né, tipo, entre aspas, cuspindo no prato que você comeu? Não. Cara, o moleque acabou de chegar, é talentoso. Canta pra caramba. Sabe o negócio de canta pra caramba? Canta pra caramba. Alcança as notas agudas e grita e faz. Beleza, que lindo. E a pior frase é muito de Deus. É muito de Deus. É muito de Deus. Tá falando de habilidade, gente. E o menino cantou e eu fui curado. O menino cantou e eu fui curado. Cara, quando Jesus estava na terra, haviam outras pessoas que faziam sinais. Muitos outros faziam sinais. Muitas outras pessoas faziam sinais. E tanto que o conselho de Gamaliel foi, tinha fulano, fez isso, arrumou um monte de seguidores, acabou. E aí depois veio outro, e não sei o que, cresceu, falou isso, veio um monte de seguidores, acabou. E agora veio esse. Então, fariseus, é o seguinte, se ele é de Deus, se ele não é de Deus, vai acabar como os outros. Mas se é de Deus, ele vai prevalecer, ele vai permanecer. E vamos segurar a onda para que nós não nos encontremos lutando contra uma obra de Deus. Então, cara, pode falar uma coisa? Thales Roberto, explosão nacional, logo depois América Latina e agora Estados Unidos. O que você faria diferente? Se fosse eu hoje, se eu tivesse um pai na época, eu tinha meu pai, mas meu pai do interior, meu pai não tinha essa consciência, mas, por exemplo, alguém, cara, que chegasse, um pai, que não quisesse usufruir do que eu tenho, do que eu estava trazendo, por exemplo, eu tenho um evento aqui, e cabe, cara, eu fazia eventos no estádio, onde tinha tantas mil pessoas no estádio e o mesmo tanto de fora. Eu entrava, tinha eventos que eu ia fazer que eu não conseguia chegar de carro. Eu ia de carro pro evento e tinha tanta gente de fora que eu tinha que voltar e o contratante tinha que alugar um helicóptero para me levar pro evento e pousar atrás do palco e fazer um círculo de carros no parque de exposição. Na época, eu lembro disso, o Michel Teló tava com a música... Eu falo do Michel porque eu posso falar, porque ele é um querido, a gente se fala no WhatsApp, a esposa, Michel Teló é uma pessoa diferente. Eu fiz um show numa cidade uma vez, e o Michel Teló fez um show na sexta. E o motorista da van não me conhecia. E aí, ele fez o show na sexta, ele fazia parte da equipe, da produção, ele levou a equipe do Michel e fizeram o show.
E aí, ele parou na porta do hotel no outro dia, no sábado, e eu entrei com a banda. E aí, quando ele viu o movimento em volta do parque, assim, ele falou... Olhou pra trás e falou... Quem que canta aqui de vocês? Aí o pessoal falou assim, é esse aqui. Aí ele falou assim, você é o quê? Eu falei, eu canto a música. Ele falou... Eu falei, mas por que você tá perguntando isso? Ele falou, cara, o cara que mais bomba no Brasil hoje é o Michel Teló. Com a música Se Eu Te Pego, uma coisa assim, Se Eu Te Pego. Aí ele falou, hoje tem o dobro de pessoas que tinha ontem. Cara, você sabe o que é isso no coração de uma criança? Sabe o que é ouvir isso quando você sabe que o cara é tipo assim, cara. Pastores, levitas, amigos, cara... Põe o moleque sentado, canta pra caramba, deixa o que canta desafinado lá. Porque o que canta mais ou menos, cara, ainda que as pessoas falam, ele não acredita, porque ele sabe que ele não é tão bom. Mas o que é bom, cara, se você botar nele pressão. E outra, não elogia não, irmão, não elogia. Esses dias eu falei para um amigo meu, um pastor aqui, a gente fez um evento, ele falou, uau, que unção. Eu falei, amigo, não me elogia, cara. Porque ainda que eu pense que estou preparado, cara, talvez eu não esteja, entende? Não me elogia, cara. Sim. Termina e faz assim, ó. Só isso tá ótimo. Deus seja louvado. Não ressuscite em mim. Muito bom. Sabe? Não traga de volta, não me provoque. Não, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não. Cara, você, assim, eu conheço muitas pessoas, mas igual você, cara, pensa só, respira e ore pela pessoa. Cara, o cara chegou na igreja, Douglas, eu vou te contar um segredo aqui em vídeo. Eu não falei isso pra ninguém ao vivo. Ninguém. Eu dei essa semana muitas entrevistas, nem sei quantas. Vou te falar uma coisa... Cara, é muito sério isso que eu vou falar. Eu estou aqui na igreja, na Lakewood Church. Tem 2 anos. O pastor da igreja só conversou comigo. Depois de 2 anos que eu estava servindo. 2 anos. É muito forte, né? Cara, são 730 dias, não sei. Eu não sei fazer, eu sou muito bom de matemática, mas... Você imagina, cara, eu chego na sua casa, na casa do Douglas, que é a casa do pastor, né? Eu fico na sua casa, cara... 800 dias e você não me dirige a palavra. Você sabe que eu tô ali, você sabe que eu tô servindo. Você não me dá R$1, eu lavo suas louças, eu lavo suas meias, eu cuido, eu faço. E ainda sou cobrado. E ainda me pedem coisas. E eu estou fazendo. E depois de 2 anos, eu fui conversar com uma amiga daqui, que ela é dos Vikings lá. Os Vikings são o que é? Não sei, Dinamarca, não lá? Não. Isso, dinamarquesa. Ela é daqui, é uma pastora maravilhosa. Eu sei que é Vikings porque tem uma semana que era a semana deles. Ela falou assim, para você confiar numa pessoa, você tem que ficar 2 anos perto dela, olhando para ela, e ela tem que fazer tudo o que ela faz. Uau. E no frigir dos ovos, no bater do liquidificador, você vai entender o coração dela. Então, depois de 2 anos, cara, eu fui chamado para assumir o ministério. E uma coisa que eu vejo assim, por exemplo, o Thales Roberto, quando explodiu no Brasil e juntava os maiores eventos e falava para pessoas muito influentes, era uma criança, um novo convertido. A culpa é do Thales? Não isento, porque você é responsável pelo que você faz, mas, cara, espera um pouquinho. Deixa o cara... E é legal você falar isso, porque tem uma galera aqui também que está nos ouvindo, nos assistindo, que não vai se envolver com o ministério ou dessa forma, né? Mas é legal essa exortação de tipo, a gente pode ser uma fábrica de ídolos, né? Claro. Porque quando eu chego e falo assim, Douglas,
muita gente prega aqui, viu? Mas quando você prega, é diferente. Cara, talvez esteja sendo usado por Satanás naquele momento, cara, pra fazer isso, levantar ídolos, cara. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que a Val um dia pregou, a minha esposa, ela falou assim, a frase Deus falou muito comigo através de você. Foi só um vaso. Mas a glória toda do que aconteceu hoje aqui foi de Deus. Deus seja louvado. Entendeu? É isso. É tão pontual, é o que a sua esposa disse, né? Deus falou muito comigo através de você. Por exemplo, um cara como eu, por exemplo, Douglas, eu vou te falar sério. Cara, nem essa frase da sua esposa faz bem pra mim. Porque tem gente, cara, igual eu, por exemplo, eu sou um cara, se você olhar pra mim, eu até queria falar com os quem tá assistindo, por exemplo. Eu tô cheio de olheira, cara. Eu tô esbagaçado. A gente acabou de produzir um espetáculo de Páscoa da igreja. Aqui é o seguinte, o culto de domingo ele começa a ser preparado na segunda. Eu tô com uma bebê que vai completar 9 meses e eu estou lançando a música Destino Certo nessa semana. E o meu filho teve um jogo de futebol nessa semana também. E amanhã é aniversário da minha esposa e eu tô fazendo uma surpresa para ela, escondido dela. Fazer surpresa para ela aqui, escondido dela, tipo assim. Então, tipo assim, e por que eu quero que ela descanse essa semana? Nós temos uma regra que eu durmo com a minha filha um dia e ela dorme o outro. Só que, como essa semana é o aniversário dela, cara, eu tô dormindo todo dia. Então, tipo assim, todo mundo que eu tô dando entrevista, eu falo assim, olha no meu olho aqui, mas releva. Antes de começar a entrevista com você, eu fui lá, fiz a barba e pinguei colírio, porque eu tô no bagaço, cara. Mas eu sou um cara assim, eu morro, mas eu não caio. Tenso, obstinado, impulsivo, sanguíneo. Então, por exemplo, se eu estiver no 25º andar e você falar assim, você é doido demais, velho, eu subo mais 75. Então, eu falo para os meus amigos assim, cara, por favor, me tratem como se eu não conseguisse, porque intoxica o meu espírito, cara. Eu sou um cara talentoso, eu já sei. Eu já sei. E também já sei que faz mal. Cara, e assim como faz bem, cara, quando você vem com... Sabe quando você tem uma... eu gosto muito de... Eu gosto de imaginar. A árvore tá crescendo, tá frutificando e tal. Aí o cara vai lá, pega a tesourinha e começa a podar. E aí, pra quê? Pra crescer mais e dar mais frutos ainda. Aparentemente, ela perde a aparência. Mas o resultado é o fruto. E eu sou essa árvore, cara. Eu assim, quem estiver assistindo esse vídeo. Cara, você curtiu? Terminou o evento, recebeu de Deus? Vai embora. Vai embora, por favor. Porque, por exemplo, eu quero continuar sendo usado por Deus. Fotos. Outro segredo que eu vou compartilhar. Essa semana, eu fui pregar na igreja, eu preguei no domingo. Cara, foi uma unção tão poderosa, tão assim, foi glorioso, cara. E quando eu desci, tinha uma fila de pessoas de vários países, porque essa é uma igreja que tem pessoas do mundo inteiro. E eu, cara, por compaixão, porque eu tinha orado por uma criança que foi curada, eu desci pela frente. Lembra que eu te falei que eu descia pelos bastidores? E eu fui lá, abracei a mãe, a criança e tal, e aí, porque eu desci, as pessoas vieram e a gente tirou foto, e tinham seguranças em volta, pessoas que, não é segurança, cara, são voluntários da igreja que protegem, melhor assim. E aí, eu saí da igreja e fui, tenho alguns pastores aqui, e tem um que é o mais velho, que é um ancião, e eu fui na casa dele, eu tenho procurado proteger o meu coração. São muitas luzes, muitas câmeras, aqui tudo é televisionado, entende? Tudo é mega, tudo é... E aí, ele, entre tantas outras palavras que ele me deu e me abençoou, ele falou, nunca mais desça pela frente, continue descendo por trás. E aí eu falei, cara, eu me lembro da cena, eu fiz assim, ó,
Tava de boné, né? Eu fiz assim, ó. É como se Deus estivesse falando assim, ó. Ei! Foi uma coisa que, cara, não tinha pretensão nenhuma. Sim. Mas, tipo, os maiores erros. É igual tropeçar. Tropeçar, você tá andando normal, de repente. Mas o que foi? Mas esse tênis aqui tem a sola maior, aí eu tropecei. Cara, o tênis pode ter a sola maior, mas quem vai tropeçar e cair de cotovelo, eu sei. Então, anda descalço, filho. Muito bom. Cara, você falou uma coisa muito chave também para os pastores, a questão de espera, 2 anos, você falou 2 anos, né? Eu lembrei, enquanto você falava aqui, cara, de Jesus falando assim, em Mateus 25, que haviam 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. E é muito louco a figura que ele monta, por quê? Porque no primeiro momento, vamos lá, era todas virgens, então era tudo igual, tudo virgem. Primeiro momento, todas começaram queimando. Todas esperavam o noivo. Estavam todas ali, cara, pro casamento. Foram todas chamadas, todas esperavam o noivo, todas virgens, todas vestidas, todas queimando. Mas aí Jesus fala assim, tinha 5 imprudentes, porque elas tinham a capacidade de começar queimando, mas não se prepararam para terminar queimando. Porque não é sobre intensidade, é sobre intensidade constante. Sabe, eu vinha de uma conferência, por exemplo, aí alguém me abordava e me perguntava assim, quando eu chegava em casa, minha esposa ou alguém, e aí, foi bom? Foi bom lá? E aí lógico, vou responder, não, foi muito legal, tal. Mas a verdade é que eu preciso de 10 anos para saber se foi bom. Porque o que acontece no dia ou no dia seguinte é começar queimando. Mas a pergunta é quem vai terminar queimando. Quem é que vai ficar 10 anos, 20 anos? Então você me falou um negócio chave, cara. Olha para um menino e fala, cara, parece que tem Deus nessa parada aí. Mas espera, cara. Espera. Olha isso, presbítero, tem que ser casado, tem que ter filhos e tal. Por quê? Porque espera, você tem que ver. É 5 anos de casado, é 10 anos de casado, tem filho, como é que cuida dos filhos? Somente os frutos revelam uma árvore. Então, cara, isso acho que isso é algo muito importante para nós aqui, essa paciência. Deus não tá com pressa, né, Thales? Deus não tá com pressa, cara. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Deus tem pressa. Não, quem tem pressa tá atrasado. Controla o tempo. Deus tem pressa. Não tem nada. Deus controla tudo. Ele faz tudo no tempo dele. Muito bom. Deixa eu te perguntar, antes da gente encerrar, quais são os novos projetos aí? Tem uma coisa assim, só dentro desse ponto aqui, muito rápido. Pode falar. Tinha uma hashtag, quando começou as redes sociais, né? Eu tinha uma hashtag assim. Todos os lugares que eu ia, os ingressos eram vendidos muitos dias antes. E em vez de eu colocar ingressos esgotados, eu colocava ingressos estraçalhados. Porque não era que era esgotado, era estraçalhado. Porque além do povo não ter para comprar, eles iam para fora para cantar. E aí, um dia, cara, a minha esposa escreveu assim para mim. Eu escrevi, eu postei, né? Cara, tem muitos anos. Quando começou, era Twitter ainda. Eu escrevi... O Twitter começou a poder pôr foto. Aí eu coloquei ingressos estraçalhados. Aí ela mandou uma direct pra mim, assim, nos bastidores. Eu queria que os ingressos estivessem estraçalhados aqui na nossa família. Cara, naquela época eu não entendia. Falei, minha mulher tá doida, porque esse lugar que eu tô aqui é um lugar que todo mundo sonha e tal. Hoje eu falo o quê? Sucesso é legal? Eu tenho sucesso? Tenho. Eu não vou ser demagogo e nem vou ser falso. Cara, eu sou conhecido, eu sou famoso, Deus me usou para virar uma chave na música gospel. A relevância é gigantesca, Deus me usa. Mas quem você é de verdade? Tudo isso que você faz, a gente já sabe. Quem você é de verdade hoje? Thales Roberto. Eu sou uma criança que não quer dar nenhum passo sem ouvir a voz do Pai.
e que, em primeiro lugar, é o Senhor. Segundo, minha família. Terceiro, a igreja e o ministério. Então, por exemplo, não adianta você chegar na igreja e que bênção, hein, irmão, que palavra. E aí você chega em casa, sabe, cara? Eu tô muito feliz de estar aqui nesse programa com você, Douglas, porque você é um cara... Eu falei pra Dana antes de entrar, eu falei, o Douglas é lúcido, tem lucidez de propósito. Ser filho de quem você é, a integridade que seu pai tem e o que ele carrega e o que ele fez pelos matrimônios Sim. O seu pai, para mim, é um cara que, por exemplo, hoje Deus trancou todo mundo dentro de casa na pandemia para que nós voltássemos a ser família. É tipo assim, seu pai falava o que Deus está falando hoje há 30 anos. Há muitos anos atrás, porque ele ouviu a voz de Deus muitos anos antes de todo mundo. Sim. A família é um negócio. Quando eu vi o seu pai pela primeira vez, eu falei, cara, mas esse pastor fala... Todo mundo está falando A e ele está falando B. Só ele que está falando isso. Não é possível. E hoje, quando Deus trancou todo mundo dentro de casa na pandemia, o povo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, o castigo. Eu falei, cara, o que Deus está comunicando? Volte a olhar nos olhos dos outros uma vez mais. Volte a orar com seus filhos. Volte a ser família. O início do Éden eram famílias sacerdotais. Multipliquem, encham a terra, cultivem, guardem o jardim. Não era igreja, era família. Deus queria uma família. Eu me encontro com você todos os dias, na viração do dia, te passo as diretivas. Você põe nome nos bichinhos e a gente conversa. E eu vou te dar uma mulher e você enche a terra e governe através de famílias sacerdotais. O meu espírito em você, eu sou espírito, mas eu governo no mundo físico através de você, que é físico, que eu criei para governar aqui. Famílias sacerdotais. E isso se perdeu. E esses dias eu estava pensando, falei, cara, o pastor Josué via isso quando todo mundo estava falando de prosperidade. E me fala um pouco, quais são os novos projetos? Como é que, assim, na sua cabeça, você pensa ficar por aí um tempo? Você tem data que vocês pensam em retornar? Como é que você está assim na sua cabeça hoje? Você faz planos assim ou não? Eu agora estou na Leico. Eu não posso sair daqui, porque é um projeto e eu não posso sair. Mas no frigir dos ovos, como diz o bom mineiro, no que estamos escrevendo para determinar e tudo, eu tenho liberdade para viajar. Então, por exemplo, se eu sair num domingo, eu não posso sair no outro. Então, isso é até para proteger a minha vida em relação a todo esse assédio. Cara, é uma coisa muito, muito, muito bacana. Assim. E aí estou com a Sony Music e lançando o projeto novo. Gostei demais, viu? Tá maravilhosa as músicas, meu Deus. É lindo, né, cara? Meu Deus. Eu vou fazer. Você viu a música com o Fernandinho, Daniel? Não, essa eu não vi. Eu vi a que você vai contando assim até um pouco dessa fase, o destino certo desse testemunho. Aí eu vi aquela do coral, Black to Black. Isso, o Black to Black. Maravilhoso. Eu gravei, você olha lá no YouTube, o Daniel. Tá, eu chamei o Fernandinho, gravamos eu e o Fernandinho, um rock and roll muito, muito louco, foi demais. E eu quero trazer, por exemplo, gravar com o Fernandinho é uma coisa que o meu público sempre falou, pô, você é pressão, o Fernandinho é pressão, grava com ele. E o público do Fernandinho também sempre pedia, Fernandinho, grava com o Thales e tal. E aí rolou isso agora, foi incrível. Quero agradecer o Fernandinho pela oportunidade também. A gente tem uma amizade muito linda. Então, assim, vai fazer a turnê no Brasil? Vou. Vai fazer os eventos? Vou. Mas paralelo a isso, estou escrevendo livro, fazendo documentário da minha história. Por exemplo, legal. Douglas, eu quero fazer um documentário da minha história mostrando tudo. Bastidores, momentos de descontrole emocional, de tipo bastidores do evento, bastidores da idolatria das pessoas. Legal, hein? Já estamos buscando espaço. Porque é o seguinte, cara, tem coisas que não é todo mundo que pode falar. Uhum.
E eu acho que eu tenho que falar porque tem contexto da história. Então, por exemplo, eu não vou colocar aquilo só para pessoas, mas é contextualizando, sabe? O que o cara fez? O que não sei o quê? A pessoa se colocar no lugar do cara e entender que sob pressão, cara, igual Moisés, o povo quero água, quero água, quero água, quero água. Moisés, fala com essa pedra. Deus sabia que ele ia bater. Já estava no estresse. Deus só queria mostrar para ele que ele não conseguia mais falar. Então eu quero mostrar isso, cara, quando, tipo assim, você já tirou 300 fotos e você já cantou 2 horas e deu 5 entrevistas na rádio antes e ficou sem dormir na noite anterior, e quando você tira 300 fotos, você sai e o cara fala, pô, irmão, só mais uma entrevista. E aquela mais uma entrevista, cara, faz você falar uma coisa que você não queria falar porque... Entendi. O ser humano tem um limite, e aí ele explode. E a gente tem imagens, cara, dos momentos meus loucos, assim. Eu quero mais, não aguento, sai, vai embora. Porque você não aguenta mais. Tem um lance muito louco, a minha banda, no documentário, a minha banda vai falar disso. Foi um dia que eu cheguei num show, no documentário, vou dar um spoiler. A banda chega assim, nos bastidores, e fala assim, eu falo assim, vocês estão preparados? A gente, pra quê? Hoje é o nosso último show. Mas como assim? Eu não aguento mais. Mas como assim? A partir de hoje eu vou começar a fazer tudo para desconstruir isso, para jogar isso no chão. E aí tem imagens minhas, por exemplo, cantando música secular nos shows. Eu canto É Preciso Amar e cantando outras seculares, porque chegou um momento que eu queria que as pessoas me apedrejassem mesmo, sabe? Porque eu estava fora de mim. E no documentário eu quero mostrar isso, quero mostrar para as pessoas que o ser humano é ser humano, cara. E imagens de celular, imagens de pessoas, imagens de... Cara, se eu sentar um dia com você para te contar as seduções, cara, e as propostas, cara, que você tem, cara, um cara que saiu de onde eu saí, receber as propostas que eu recebi, sabe? E eu consegui ficar de pé, cara, nas coisas que poderiam ter aniquilado meu ministério, que é pecado de ordem moral. A minha maior alegria é ter ficado de pé e nunca ter caído nisso, nunca. Então, assim, você vai segurando daqui a dali, sabe quando você vai equilibrando, aquele palhaço que vai equilibrando as bolinhas? E, cara, uma hora ela vai arrebentar a cordinha, e a hora voltando muito mais lúcido, por exemplo. Quem que é o filtro da sua agenda hoje? Minha mulher. Foi ela que falou, amor, para. Então, assim, tem empresário? Tem o cara que cuida da agenda? Tem. Mas quem filtra? Minha mulher. Ela me conhece, ela sabe como é que eu tô, se meu olho tá brilhando, se eu preciso me encher mais. Ninguém é feito para dar, né? É o que você tá falando aí. A gente dá, mas tem hora que tem que parar para receber. Sim. Então eu sou grato ao Espírito Santo por esse momento e muito feliz. Obrigado, cara, pela oportunidade. Cara, te obrigado. Amo demais. Obrigado por esse tempo, quero muito estar junto, ver vocês novamente, dar um abraço em vocês. E obrigado mesmo e obrigado por abrir o coração pra gente aqui, falar dos acertos, dos erros, da caminhada. Eu tenho certeza que muita gente ouvindo foi abençoada e vai poder não cair em armadilhas que o diabo pode colocar no caminho, cara. E obrigado pelo seu coração, dá um beijo à sua família toda aí e foi uma honra muito grande, viu? A Dani tá ali nos bastidores, acabou de chegar aqui. Amor, Douglas tá mandando um beijo, Deus abençoe. Acabou de fazer o nosso bebê dormir, mas a Dani é uma pessoa que, cara, a Dani ama tanto seu pai, sua família e tudo. Sei. E quando, lembra, amor, quando você chegou pra mim e falou assim, você não sabe quem te chamou, lembra? Aí eu falei, quem? Ela falou, o Douglas. Eu falei, Jesus Scott. E ela falou também, e te admiro, te respeito demais, vi você começar ali e, cara, prazer. Manda um beijão pro seu pai. Pode deixar. Meu e da Dani, né, amor? Pra sua mãe, a gente ama vocês demais. Amém. Obrigado a todo mundo que assistiu, que ouviu, que esteve aqui com a gente. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. É nóis.